Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a tia Marcele do Ministério Infantil Jardim de Deus, aqui da Igreja Plenitude da Graça. No vídeo de hoje, nós vamos começar o livro de Êxodo. No vídeo passado, nós terminamos o livro de Gênesis, que terminava com os filhos de Jacó indo morar no Egito quando José era governador por causa dos 7 anos de seca. Então, agora nós vamos falar sobre o nascimento de Moisés, capítulo 2 do livro de Êxodo. Antes, vamos ler o Salmo 121, versículo 2. Olha só. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vai ser sobre isso que nós vamos falar no nascimento de Moisés. Porque Deus, poupa a vida de Moisés para que ele não seja morto. Então, eu vou ler a historinha para vocês. Olha só. Depois que José morreu, os filhos de Jacó foram se multiplicando e tornando-se fortes no Egito, Jacó morreu, os filhos deles ficaram e foram tendo filhos, os filhos deles foram tendo mais filhos, e assim aquele povo que morava no Egito foi crescendo cada vez mais. O faraó que conhecia José faleceu e eles apresentaram um novo rei para o Egito. Olha só. O novo rei foi levantado no Egito. Este rei ficou com medo que o povo de Israel, que era muito mais forte que ele, queresse entrar em guerra contra o Egito. Então ordenou que o povo de Israel fosse escravizado. Mas isso não adiantou nada, porque eles continuavam crescendo cada dia mais. Para isso, então, o faraó fez um decreto em que todos os meninos nascidos de Israel fossem mortos, só os meninos, porque assim não ia ter mais homens no povo de Israel, então eles não seriam mais fortes, porque na época eram os homens que guerreavam. Olha só, nesse mesmo momento, Joquebede, esposa de Arão, mãe de Arão e Miriam, teve um filho menino. Ela então escondeu ele durante 3 meses. Depois que ela não conseguiu mais esconder, ela teve que arrumar um jeito. Então ela colocou, o filho dela num cesto e colocou entre as folhagens no rio Nilo. E aí ele foi descendo junto com as águas. E a Miriam, filha de Joquebede, ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer com aquele cesto. A filha de Faraó, princesa do Egito, costumava banhar naquele rio. Aí ela viu o cesto e pediu para que a sua criada, a empregada dela, pegasse aquele cesto. Aí ela abriu o cesto e viu que era um bebê. Ela teve muita compaixão com esse bebê e pediu... Aí a Miriam, filha de Joquebede, foi lá e se apresentou e perguntou à princesa se ela queria que chamasse alguém para cuidar do menino. Aí a princesa aceitou e a Miriam chamou a própria mãe, Joquebede, para cuidar do filho dela. Quando o menino já estava maior, Joquebede levou ele até a princesa. Aí a princesa deu a ele o nome de Moisés, que significava tirado das águas. Foi assim que Deus poupou a vida de Moisés do decreto maldoso de Faraó. Então, Joquebede teve essa ideia para que o filho dela não fosse morto, porque Faraó fez um decreto para que todos os meninos de Israel que nascessem a partir daquele dia fossem mortos, porque aí não ia ter, o exército de Israel não ia ficar tão grande. Porque Faraó achava que o povo de Israel queria fazer guerra com o povo do Egito. Então ele tentou escravizar e não deu certo. Ele tentou fazer assim um monte de coisa e não deu certo. Então ele resolveu que todos os meninos fossem mortos. Bom, esse foi a aulinha de hoje. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até o próximo vídeo.